Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, pedagogo, e o vídeo de hoje é sobre a interpretação dos sonhos na psicanálise freudiana, uma perspectiva freudiana. Esse vídeo faz parte da playlist de Freud, a psicanálise e a educação. Lá tem vídeos sobre mecanismos de defesa, sobre atos falhos, sobre a transferência e outras várias coisas aí importantes da psicanálise para o nosso entendimento. Nesse vídeo, ele é a resposta à pergunta de um inscrito aqui no canal que mandou perguntando o que é a neurose e o que é a interpretação dos sonhos. Eu pensei em fazer dois vídeos separados, mas eu vou começar fazendo alguma explicação a respeito da neurose, até porque para passar pela transferência e então entrar na interpretação dos sonhos. Espero que o vídeo fique claro, que vocês gostem, então deixa a curtida, se inscreva no canal e divulgue aí. A neurose é um distúrbio psíquico. A sua causa está nos desejos recalcados imperfeitamente. Porque quando o sujeito, às vezes nós falamos de modo popular, no senso comum, fulano é recalcado. Na verdade, se o fulano fosse recalcado, esse desejo reprimido estaria tão bem recalcado que não saberíamos que ele é recalcado. Por isso o senso comum ele precisa ser desmistificado na psicanálise, estudando o assunto. A psicanálise não é simples, mas pode ser dita de um modo simples. A maneira que nós colocamos aqui nos vídeos, na playlist, no canal, é a fim de facilitar o entendimento daquela pessoa que já estuda o assunto. Por isso é importante você aprofundar e no final vou fazer a citação de algumas bibliografias. Muito bem, esses desejos que ficam recalcados aí no inconsciente, eles muitas vezes arrumam um jeito de passar pela censura que tem entre o inconsciente e o pré-consciente. Só que para eles passarem, eles precisam passar de forma mascarada. E esse mascaramento é o sintoma da neurose. E um dos tipos de neurose que é muito importante ser estudado especificamente aqui no canal é a transferência. Por quê? A transferência é uma neurose quase universal. Você não escapa da neurose. Da transferência, desculpa. E a primeira vez que Freud vai falar de transferência, ele vai falar no seu livro A Interpretação dos Sonhos, que é de 1899, mas ele vai pedir que seja publicado em 1900, como que trazendo uma ideia de começo. Porque o livro A Interpretação dos Sonhos, ele vai ser um marco aí na psicanálise, vai ser um momento muito importante nessa psicanálise freudiana. E para que o analista possa fazer bom uso da interpretação dos sonhos, é preciso que ele esteja compreendendo bem esses mecanismos e o que é o sonho. O autor do sonho é o desejo, e para Freud o desejo ele é formado por desejos reprimidos, por restos diurnos e por desejos que estão reprimidos no inconsciente. E aí, nesse processo todo da interpretação dos sonhos, de buscar se fazer essa análise, Freud vai observar e vai chamar algo de conteúdo manifesto e conteúdo latente. O conteúdo latente é aquela coisa quando se está naquele estado onírico do sonho e acontece, às vezes, sonhos esquisitíssimos, com um simbolismo que a gente não reconhece, e tudo aquilo que se passa no sonho é o conteúdo latente, é o que o id está tentando dizer. E o conteúdo manifesto é quando eu faço o relato desse sonho. E quando eu conto desse sonho, eu não tenho mais acesso ao sonho, mas sim a narrativa do sonho. E essa narrativa é o conteúdo manifesto. E quanto mais eu vou aí falando desse conteúdo manifesto, vou fazendo essa narrativa do sonho, eu já estou fazendo isso de uma forma a contar o sonho, trazendo para ele uma razoabilidade, trazendo uma lógica. Então eu já estou no conteúdo manifesto, relatando o sonho, mas me defendendo. E tem gente que acha que o conteúdo manifesto não é importante, e sim somente descobrir o conteúdo latente. Mas não. O conteúdo manifesto é muito importante, porque aquilo de que o sujeito se defende interessa muito para a análise também. Então, quando eu relato o sonho, quando eu faço essa narrativa do sonho, eu já estou fazendo isso me defendendo. Então, tem esses dois momentos. No sonho, o sonho manifesto e o latente. O manifesto é o que está dito, é o que está no discurso, é o que está na fala, e o latente é aquilo que está carregado de um simbolismo. E nesse simbolismo, para poder fazer essa elaboração do sonho, o Freud vai falar de 5 elementos. São eles a condensação. A condensação é essa maneira resumida de trazer o sonho, de relatar, de resgatar o sonho, condensando, né? O deslocamento é quando eu vou narrar alguma coisa do sonho, que de repente no sonho era muito mirabolante, muito importante,
e eu faço essa transposição não dando muita significação, fazendo o deslocamento para uma coisa mais simples. E tem gente que acha que então, inclusive o sujeito que narra o sonho, acha que aquela coisa que ele pegou do sonho e tornou simples, porque na visão dele não era importante. É importante sim, porque no deslocamento, algo que é grandioso vai tomar uma proporção mais simples no deslocamento. Então, analisar inclusive esse momento é importante. Depois, Freud vai falar da dramatização. O que é a dramatização? Enquanto eu estou aqui acordado, o meu relato é racional, é lógico. No entanto, quando eu estou sonhando, essa racionalidade, essa logicidade toda vai desaparecer. E entra em cena, então, uma dramatização, que são essas cenas que vão ocorrer no sonho. E, em quarto lugar, ele vai falar da simbolização. E o que é a simbolização? A simbolização é justamente quando situações do dia ou coisas que estão escapando do id, elas vão tomar forma no sonho, mas num símbolo representando outra coisa. Eu me lembro de um professor em sala que fez um relato de uma garota que havia sofrido tentativa de abuso por parte do seu namorado 3 vezes. E no sonho ela sonha, no seu relato, na sua narrativa, o caso de um rapaz que tentava montar no cavalo por 3 vezes. Depois da 3ª vez ele conseguiu. Nesse sonho, o cavalo representava essa moça. Então o simbolismo, você toma uma coisa por outra no sonho, né? E a elaboração do sonho vai ser justamente esse momento de transformação da parte latente do sonho, que é carregada de simbolismo, de dramatização, para o conteúdo manifesto, né? Esse labor, esse trabalho, essa elaboração. Então, mais uma vez, trazendo aqui a importância, o autor do sonho é o desejo, e ele pode ser formado por restos diurnos, por desejos reprimidos, por algo que o inconsciente está querendo dizer. Agora, claro que é importante relatar também na interpretação dos sonhos, porque eu estou falando numa perspectiva freudiana, da psicanálise, ligado à minha playlist de psicanálise e educação. Mas existe uma perspectiva do sonho na filosofia, existe uma perspectiva do sonho mística, que é o ponto de vista da religião, como sendo presságios, premonições e coisas do tipo. O vídeo, conforme eu falei, estamos detidos aqui na interpretação freudiana do assunto. Espero que o vídeo tenha ficado claro e eu queria apresentar então agora as obras de que falei. Entre os livros que tem aqui que vocês estão vendo, eu gostaria de apresentar Fundamento da Psicanálise de Freud e Lacan. Olha aqui, um livro muito bacana, muito importante para você que esteja estudando o assunto e que queira se aprofundar. O Mal-Estar na Civilização do Freud, você precisa ler este livro. De Piaget a Freud, Para uma Clínica do Aprender, do Leandro Lejonquer, né? Tá aqui. Você precisa ler este livro também. E Psicanálise e Educação. Também você precisa ter esse livro se você quer entender e aplicar a psicanálise na sala de aula. Porque conforme eu falei, o Freud, em A Interpretação dos Sonhos, ele vai falar de transferência como sendo aquilo que muitas vezes acontece no dia, uma música que você escuta, algo que acontece, e você transfere para o sonho e o inconsciente vai trabalhar aquilo. Mas Freud também falou da transferência como uma ação do inconsciente, que é de transferir memórias e questões do passado para pessoas do presente. Isso é muito comum, por exemplo, de se observar na sala de aula, quando nós transferimos, às vezes, a figura de alguém importante para nós para o professor na sala de aula. E, como eu disse, a transferência é uma neurose universal, não se escapa da transferência. Portanto, quanto mais os educadores estiverem cientes da psicanálise, dos seus mecanismos, da sua ação e de questões como a transferência, isso vai trazer um melhor esclarecimento para a sala de aula. Sou o Rodrigo Pedagogo, assista esse vídeo na playlist sobre psicanálise e educação, assim como temos aqui outras playlists sobre Vygotsky, Piaget, Vallon, Carl Rogers e outros psicólogos que foram importantes aí na área da educação, assim como playlist sobre o próprio curso de pedagogia e muito mais coisa. Se você estivesse perguntando aí o porquê de um canal tão abrangente, com playlists tão abrangentes, é porque a formação do pedagogo é abrangente. E o pedagogo é o professor dos professores. Forte abraço, até o próximo vídeo.